Vocês hoje está muito murcho. Gênesis 2:18. A palavra do Senhor diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Sabe, irmãos, só até aí. Ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra totalmente diferente. Se nós formos olhar e ver, existe vários teólogos que interpretam a Bíblia de acordo com aquilo que ele está entendendo, a partir do seu ponto de vista. Lógico, ele separa texto, contexto, pretexto, pós-texto, cultura, ele estuda a intenção. Então, é uma série de coisas que um teólogo ele estuda para definir o entendimento dele daquilo. E é lógico que muitos discordam de muitas coisas. Tem teólogo que concorda uma coisa e tem teólogo que concorda com outra. Tem teólogo que diz uma coisa e tem teólogo que diz outra. Não são todos que chegam num acordo em todos os assuntos da Bíblia. Entretanto, Flávio Joséfo, ele é um dos maiores e mais respeitados historiadores da Bíblia. E ele também tem a sua interpretação a respeito das coisas. Agora, quando eu estudo a Bíblia, ou quando eu e você lemos a Bíblia, ou estudamos a Bíblia baseada numa cultura judaica, a gente começa a aprender expressões ou situações que para nós não fazem sentido, mas que são escritas a partir do hebraico e também a partir de uma ideia ou pensamento daquele escritor. E às vezes existem palavras na língua que não expressa a realidade quando vai se traduzi-la. Por exemplo, se você for traduzir, se você chegar nos Estados Unidos e dizer para uma pessoa assim, para um americano, eu estava com saudades de você. Ela vai olhar para você e falar assim, porque nos Estados Unidos não existe a palavra saudade. Existem outras traduções, outras palavras que definem esse sentimento, mas o americano não entende este sentimento como uma palavra chamada saudade. Porque café lá é café aqui, leite lá é leite aqui, saudade lá não é a mesma da saudade daqui. Então, quando vai se traduzir a Bíblia, se traduz baseado no entendimento da cultura local. E isso é terrível, isso é péssimo. Por quê? Porque tem muitas coisas que não estão de acordo com os nossos entendimentos. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando a mulher de Jó diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Nós entendemos assim, essa mulher está passando uma luta, uma crise, e aí ela diz para o marido, amaldiçoa seu Deus e morre. Ou seja, fala mal do teu Deus, sabe, excomunga ele e suicida. Mas não é isso que ela está dizendo. Se você for estudar no original, abençoa o teu Deus e morre em paz. Mudou o sentido das coisas ou não? Mudou a maneira de você ver a mulher de Jó ou não mudou? Porque todo mundo fala assim, essa mulher é uma megera, manda o homem amaldiçoar o Deus dele e morrer, e suicidar. Não, no original ela está dizendo, olha, você está passando por tudo isso, você está passando por toda essa desgraça, sabe o que você pode fazer? Abençoa o seu Deus e morre em paz, morre tranquilo, Deus está no controle da sua vida. A Bíblia diz assim, arrependeu-se, pois, o Senhor Deus de ter criado o homem. Mas a mesma Bíblia que eu estou lendo esse versículo está falando que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Como que está falando que Deus se arrependeu?
Você está vendo que uma palavra já chocou com a outra? Então, quando a Bíblia diz que Deus arrependeu de ter criado o homem, de ter feito o homem, não é um arrependimento de ter feito uma coisa, deu errado e falou, eu não devia ter feito isso. Não é esse arrependimento que eu e você temos. Porque Deus não se arrepende de nada, irmãos. Deus sabe o que vai dar lá na frente. Então, o sentido da palavra nesse texto é, trouxe-lhe um peso no coração, trouxe-lhe um sentimento, sabe, que não foi bom, que não foi legal, que, sabe, ele ficou, não sei nem expressar. E aí o autor foi lá e falou assim, põe arrependimento aí, tá bom. Então, quando aquilo que eu ouço, presta atenção agora, quando aquilo que eu ouço, que está contra o padrão que eu aprendi, eu digo que isso é uma heresia. Para mim é mais fácil combater do que estudar e contrapor. Então, às vezes a gente vê alguém ensinando uma coisa, e isso acontece muito no meio dos teólogos, principalmente batistas e presbiterianos, que se dizem os inteligentes da palavra. Quando você prega alguma coisa que eles não conhecem, ou que está contra a cultura daquilo que eles aprenderam, eles viram para você e dizem, isso aí é uma heresia, você é um herege, você está pregando algo que não está na Bíblia, e isso é totalmente errado. Por exemplo, algumas igrejas não concordam com primícias, e alguns, já vi pastores falando mal das primícias, falando mal inclusive de mim. Agora, quando é o pastor Luciano Subirá, que escreve um livro falando que primícias é legítimo, ninguém vai lá falar nada para ele, mas para mim eles falam que eu sou um herege. Agora, o que significa a palavra heresia? Significa isso aqui, ó. Heresia é interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso. Rejeitado como falso pela igreja, não é pela Bíblia, pela igreja. Entende-se também que heresia significa novidade. Por exemplo, quem aqui veio da Assembleia de Deus? Tem alguém aqui que congregou na Assembleia de Deus? Pronto, Assembleia de Deus. Falar de primícias para esses irmãos aqui é uma heresia, ou seja, é uma novidade, porque lá eles não aprenderam isso, aprenderam? Não. Agora, eles vão chegar aqui e vão dizer assim, o senhor é um herege, o senhor está pregando algo que está contra a igreja. Então, é mais fácil para mim e para você criticar, acusar, do que falar assim, opa, peraí, o que esse pastor está falando? Vamos ser como os crentes de Bereia, vamos pegar a Bíblia, vamos ler, vamos estudar e vamos entender o que ele está falando. Então tudo que eu falo para você, que é uma novidade, é heresia. Por quê? Porque está indo contra aquilo que você aprendeu, e o que eu vou pregar para você aqui hoje é uma heresia. Os teólogos de plantão, eu conversava com o irmão ali na porta da igreja, ele disse assim para mim, pastor, é difícil quando a gente muda de ambiente de igreja, quando a gente muda de igreja, é difícil, por quê? Porque você aprende uma coisa lá, e aqui você aprende uma coisa totalmente diferente. Eu conversava com o seu Mateus e com a dona Marlene, na igreja que eles estavam, ensinaram para eles que para entrar no reino dos céus, que para ser salvo, tem que ser pobre, tem que ser humilde. Aí ela chega numa igreja, que é a nossa, que o pastor anda de carro bom, mora em casa boa, viaja para o exterior, né? Tem roupas boas, e diz para ela que ela tem que ser rica. Como que fica a cabeça dessa pessoa?
Aí ela marca um horário comigo, vai lá e fala assim: pastor, tá dando tilt, tá bugando minha mente. Porque o senhor fala que eu tenho que ser rica. E lá eu aprendi que tem que ser pobre. Lá, se ela pecasse, ela perdia a salvação. Aqui, se ela peca, ela não perde. Ela falou assim: está bugando. Vamos estudar. Vamos ver o que a Bíblia diz. A interpretação que a senhora tem lá, teologicamente, a respeito de humildade e de salvação, no meu ponto de vista teológico, está errado. No meu ponto de vista teológico, não bíblico. Então, irmãos, quando eu digo que salvação não se perde, a teologia da Assembleia de Deus tem aquele povo por herege, tem os teólogos por herege. Agora, quando os teólogos dizem que perde a salvação, os batistas têm eles como hereges. Não, é lógico, não perde, a salvação não se perde. Então, quem foi Flávio Joséfo? Yosef ben Matitiahu. Eu não sei nem falar esse nome. Agora, tem um outro homem que ele é muito conceituado dentro de um contexto hebraico. Quem que é? Rabenu Shlomo ben Yatzidak, o famoso Rashi, o maior de todos os mestres e o erudito bíblico mais brilhante de todos os tempos e o comentarista clássico da Torá. Ou seja, depois da Bíblia, a maior autoridade para se comentar a Torá chama-se Rashi. E não é Rashi de pauzinho de comer comida japonesa, não. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Eu já vi muitos pastores dizendo assim: agora se vocês querem judaizar a igreja. Eu prefiro judaizar a igreja, que é a nossa referência, que são os judeus, do que romanear a igreja com referência de Roma. Por exemplo, quem aqui já casou? Levanta a mão. Pronto. Quem vai casar aqui? Quem vai casar? Pronto. Então, se você vai casar, e se você é cristão, eu vou fazer uma pergunta: você quer casar baseado no estilo romano ou no estilo cristão, judaico? O que você quer? Cristão judaico, não é? Mas eu tenho quase certeza que a sua esposa ou a sua noiva não vai querer. Pergunta por quê? Quem é mais importante no casamento, o noivo ou a noiva? O noivo ou a noiva? Vou falar de novo. O noivo, na cultura romana, quem é mais importante, o noivo ou a noiva? A noiva. A noiva entra, todo mundo levanta. O noivo está entrando no casamento, está todo mundo sentado, conversando, batendo papo, olhando para trás, vendo no WhatsApp que hora que vai vir a noiva. Não é assim? Agora, na cultura judaica cristã, quem entra primeiro é a noiva. Ninguém está nem aí para ela. Ela vai entrar, entrou e fica lá no altar esperando quem? O noivo. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo. A pergunta é: quem mais importante, a igreja ou o Cristo? Mas nós aprendemos católico romano, e quando eu falo católico, estou falando universal. A palavra católica quer dizer universal. Igreja católica apostólica, que o fundamento é dos apóstolos. Romana, veio de Roma. Então, a cultura da Assembleia, eu não estou aqui falando mal de igreja nenhuma, amém, irmãos? Eu estou te ensinando para você aprender. Posso ouvir um amém? Amém? A cultura quanto a dinheiro na igreja Assembleia de Deus é a mesma da cultura da igreja católica apostólica romana. A igreja é rica. A igreja mais rica do mundo é o Vaticano. Mas os padres, os coroinha, os líderes,
não pode ter nada. Para você ser um padre, se você quiser ser você tem que fazer um voto de pobreza. Agora, onde que está escrito na Bíblia que você vai dar aquilo que você não tem? Então, quando a gente vem para a igreja evangélica, muita gente fala assim: nossa, mas na igreja evangélica ela é muito bom, mas é uma pedição de dinheiro. Não é uma questão de pedição de dinheiro. Nós estamos ensinando você a prosperar. E estamos ensinando você que se a sua igreja for rica, se aquele que te ensina for rico, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Paulo está dizendo no Novo Testamento: faça participante, ou seja, abençoa as pessoas que te ensinam. Sabe o que Paulo está dizendo? Se você vende camisa, dê uma camisa para quem te ensina. Se você tem uma sapataria, dê um sapato para quem te ensina. Se você só trabalha e recebe o seu salário, abençoa quem te ensina. É isso que Paulo está dizendo. Agora, na cultura judaico-cristã. Agora, quando você vem da igreja de Roma, não. O padre tem que ser pobre. Eu não concordo com isso, irmãos. Eu não concordo que um padre tem que fazer um voto de pobreza para abençoar as pessoas. Aqui você vai ser rico. Então nós fazemos na igreja muita coisa. Presta atenção no que eu estou te ensinando. Nós fazemos, eu vou terminar o culto em ponto. Nós fazemos na igreja muitas coisas que não são bíblicas. Vou te dar um exemplo. Está escrito na Bíblia que tem que ter sala kids? Não. Mas nós fazemos, e não é bíblico. Está escrito na Bíblia que primeiro tem que ser o louvor, depois a oferta e depois a palavra? Não, na Bíblia está escrito que primeiro é o quê? A oferta. Mas se nós for fazer aqui primeiro a oferta, vamos dizer assim: essa igreja aí, lá você não entra se você não pôr o dinheiro no gasofilaço. Vão dizer assim ou não vai? Vai. Mas nós estamos fazendo uma coisa que não é bíblica. Porque para Deus descer aqui, olha o que a gente ensina na igreja. Olha tanto que é estupidez. Gente, o ministério do louvor tem que trazer a presença de Deus. Aonde que está escrito na Bíblia que quem traz a presença de Deus é o ministério de louvor? Não está em lugar nenhum. Mas na Bíblia está escrito que Deus desce do céu na terra quando tem uma oferta. Então o certo era nós fazermos como os japoneses fazem. Eu fui no Japão e ouvi. O japonês, ele chega na porta do templo, ele entra lá dentro, ele deposita a oferta, ele volta de costas, bate palma, chamando Deus, e aí só assim ele ora. Eu fui lá e ouvi. Entrei em vários templos no Japão. O japonês não consulta Deus sem oferecer alguma coisa. E eu disse assim: por que essa cultura não pega no Brasil? Você vai ver Saul. Saul quando vai, preste atenção. Esses dias eu recebi um casal na minha sala, que eles queriam uma oração. Eles queriam que Deus movesse algo na vida deles. Aí eles foram lá, nós oramos por eles, eu e minha esposa oramos, tal. Se fosse na cultura judaica, eles já teriam que vir com o quê? Com a oferta primeiro. Pastor, viemos aqui, queremos entregar uma oferta e queremos que o senhor ore por nós. Biblicamente, teria que ser assim. Irmão, você não tem noção, tanto que eu gosto da aula. Mas se eu disser para você assim: cadê a sua oferta primeiro, para depois eu orar? Saul, quando perdeu as ovelhas, ele perde as ovelhas. E o menino dele fala assim, o ajudante dele: Saul, lá em Jerusalém tem um profeta, vamos lá, ele vai nos falar onde estão as jumentas. Porque quando você vai até um pastor, o que você quer dele? Uma palavra de... Você não quer uma palavra de Deus? Quer ou não quer, irmãos? É isso que você quer. Então, olha o que o menino falou: vamos lá no profeta, ele vai falar para nós aonde estão as jumentas. Sabe o que Saul fala para ele? Saul fala assim, ó:
cara, eu não tenho nenhum real aqui no bolso. Está escrito na Bíblia, você pode ler. Eu não tenho nenhum real aqui no bolso, não tem nada para dar para o profeta. O menino fala assim, ó, eu tenho, vamos lá. E aí quando Saul chega lá com o menino, o profeta olha para ele e fala assim, fica tranquilo. O profeta ele nem pergunta, fala assim, ó, fica tranquilo, as ovelhas já foram achadas. Quando Naamã vai lá no profeta para ele orar por ele, a menina diz assim, eu conheço um profeta lá em Israel, que se você orar por ele, se você for lá e ele orar por você, você vai ser curado. A Bíblia diz que Naamã enche os carros com presentes, com oferta, e chega lá e bate palma na porta da casa do profeta. O profeta chama o discípulo e fala assim, manda ele lá no rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E aí o profeta diz também, e fala para ele também que eu não quero a oferta dele. Porque tem gente, irmãos, que eu não quero uma oferta dele. Olha o que Abraão disse, eu não quero de você nenhuma oferta, para que depois você não diga que você me enriqueceu. Então a gente faz coisas na igreja que não é bíblica. Vou dar um exemplo. A igreja católica faz algo muito legal, que eu gosto demais. Existe o confessionário. Você já foi num? Quem já foi no confessionário aí? Muito bem. Eu acho muito legal isso. Você senta lá, o padre não te vê, apesar que pelos buraquinhos ele consegue te ver, né? E você confessa o seu pecado. Olha, eu pequei, eu fiz isso e isso e isso. Aí o padre fala assim, ok, beleza, Deus vai te perdoar e não sei o quê. Até nesse ponto, está completamente correto e bíblico. O que está errado? Quando ele diz para você assim, ó, agora vai, reze 30 Ave Marias, 48 Pai Nosso. Não, peraí, seu pecado foi cabuloso. Você vai rezar 436 Ave Maria, 1226 Pai Nosso e vai fazer uma... Aí ele está errado. Por quê? Porque o perdão não depende de eu fazer algo para Deus. A Bíblia diz assim, ó, se você confessar e deixar, você alcançou de Deus perdão. Então eles fazem algo muito bom, mas termina errado. Por exemplo, eu vi essa semana uma declaração do padre Fábio de Mello. Eu gosto muito dele. Já li alguns livros dele, top. Sabe o que ele falou? Alguém perguntou para ele assim, o que o senhor acha de imagem? Ele diz assim, ele diz, está lá, você pode procurar. O que o padre Fábio de Mello diz sobre as imagens. Ele diz assim, ó, eu respeito quem acredita. Mas eu não acredito, eu acho uma loucura você acreditar em algo que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não faz nada, que não sai do lugar. Nós estamos falando de um padre que está falando algo que é corriqueiro de uma igreja. Então, irmãos, nós precisamos, para nós sermos cristãos verdadeiros, nós precisamos entender a Bíblia como ela é. E agora eu só vou te ensinar 2 princípios que está escrito nesse texto. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Primeiro, fala comigo, não é bom para que o homem esteja só. Diga, não é bom que o homem esteja só. Eu já vi pastor falar que quando Adão olha para a vaca e para o boi, e ele diz assim, olha aí, até o boi tem uma companheira e eu não tenho. Você já ouviu isso, não? Eu já ouvi isso. Que Adão se sentiu sozinho. Não, Adão estava solitário, foi chorar com Deus. E Deus falou assim, tá bom Adão, você está muito bem aí. Vou te arrumar um problema então. Vou arrumar uma mulher para você. Responde uma coisa para mim, pastor. Deus tem mulher? Não tem. Você nunca viu, nem eu. Para que a gente tem? Não é uma boa pergunta? Agora eu vou te responder. Eu vou responder para você baseado no entendimento e no conceito de Rashi. E no que a Bíblia diz no original. Porque presta atenção, irmãos, é uma questão de estudar. Se Deus não tem mulher, Deus se sente solitário?
Não. Deus se sente sozinho? Não. A Bíblia diz que você sabe onde Deus mora? Quem sabe onde Deus mora? Ninguém sabe? Onde Deus mora, irmãos? A Bíblia diz que Deus mora nas trevas. Está escrito na Bíblia que Deus mora nas trevas. Meu Deus, você nunca ouviu isso, né, irmã? Mas aonde ele... Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Onde ele mora? É escuro? Sim ou não? Preste atenção. Se Deus mora nas trevas, onde ele mora é escuro? Por que que não é escuro? Porque ele é a luz. Aí quando você fala uma heresia, que a pessoa não lê a Bíblia, irmão, Deus mora nas trevas. Aí ó, esse pastor é um herege falando, ele não lê nem a Bíblia. Então quando Deus diz assim, ó, não é bom que o homem esteja só, o que Deus estava entendendo com isso? Não era bom o homem ser autoridade sozinho na terra, por causa do seu ego, por causa das suas capacidades. Irmão, presta atenção, olha para mim. Você quer conhecer as pessoas? Dê a elas poder. Deus nos céus, com toda a autoridade absoluta, queria o homem na terra com toda a autoridade absoluta. Mas Deus diz, e viu Deus, não é bom que o homem tenha autoridade absoluta na terra. Tem nada a ver com solidão. Nada a ver. Pessoas com autoridades absolutas acabam se tornando ditadores. Eu mando. Você conhece o marido ditador? Faz o que eu estou mandando, mulher. Eu conheço. Eu conheço marido dentro da igreja Batista Nacional Vinho Novo que até bate na mulher. Nossa, pastor, tem aqui? Tem. Tem mulher que bate no marido aqui? Não sabia não? Não vai nem ficar sabendo. Eu não vou falar. Então, tem marido ditador. Ele acha que agora ele é crente. E a Bíblia diz assim, ó, o homem é o cabeça da casa. Ele fala assim, ó, quem manda aqui em casa sou eu. Calma lá, irmão. Deus não te deu autoridade absoluta. Deus não te deu governo sobre outro homem. Deus não te deu governo sobre outra espécie de ser humano. Deus disse, domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo que está sobre a terra. Mas Deus não deu o domínio sobre outro homem. Um homem não pode dominar sobre outro homem. Eu sei que eu sou herege hoje, mas... Então, você quer conhecer alguém... Alguém dê autoridade para ele. Então Deus não queria que o homem fosse um Deus absoluto na terra. Vou dizer novamente. Deus não queria que o homem fosse um Deus absoluto na terra. Deus viu que isso não era bom. E disse Deus, não é bom. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E aí o que Deus fez? Deus limita a autoridade dele na terra. Fala comigo, Deus limita a autoridade dele na terra. E o que Deus fez para limitar a autoridade dele na terra? Deu para ele uma esposa. Fala comigo assim, ó. Adão, para te lembrar que eu estou limitando a sua autoridade na terra, eu vou colocar alguém para te ajudar. Como assim, Senhor? Alguém que vai me ajudar. No português, a gente lê essa palavra como ajudante, auxiliadora, mas não é isso que Deus diz. No texto original, no texto português está assim, ó, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora. Aí o homem vira para a mulher e fala assim, mulher, quer essa casa limpa? Deus falou que você é minha auxiliadora. Quer a casa limpa, quer a roupa lavada, quer a comida pronta. Tem alguma mulher aqui que é casada e não gosta de fazer comida? Levanta a mão. Não gosta de passar roupa. Não gosta de limpar a casa. Lavar banheiro. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês que são mulheres.
essa função não é só de vocês, é dos seus maridos também. Agora, você quer ser inteligente? Você quer ser inteligente igual eu, igual o doutor Hugo? Paga uma secretária para fazer tudo. Mas deixa eu falar para você, homem, para de encher as paciências. Você quer bem feito? Ajuda. Você quer na hora? Antecipa. Então, Deus disse para... eu gosto tanto, se eu fosse entrar nos textos que eu coloquei aqui, né, nós vamos ficar aqui a manhã inteira. Mas, no original, presta atenção, no original, está escrito assim, ó: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja opositora, ou que seja oposto de você. Fala comigo, eu preciso me casar. Não, irmão, pode falar todo mundo, não fica preocupado não. Fala assim, ó, então vamos lá, fala assim: eu deveria me casar com alguém totalmente contrário a mim. Diga, mas as minhas emoções doentes querem alguém parecido comigo. Olha o que você fala antes de casar: eu quero alguém que me completa. Bocó, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Deus fez a mulher para o homem, para ser uma auxiliadora, lógico, para ser uma ajudadora, lógico, mas fez ela para contrapor a ele. Por que o homem vai assim: vou comprar um carro para mim? A mulher fala assim: não, primeiro para mim. Ela está concordando ou está sendo oposta? Opositora. Está sendo opositora. Quando ele diz assim: vamos fazer isso, isso e isso, ela fala assim: calma, vamos sentar aqui, vamos conversar. Não é assim não. Ou vice-versa, tá? Entenda que eu estou pregando aqui dos dois lados. Mas entenda que o homem é o cabeça, isso é indiscutível, é Bíblia. O homem tem a última palavra, isso é Bíblia, está escrito. Porém, a autoridade dele está limitada à autoridade que ele tem com a sua esposa quando se casa. Porque a Bíblia diz que já não serão mais dois, mas um. E um não é no sentido físico, está falando de propósito, de pensamento de propósito, de crescimento, de criação de filhos, de tudo. Então, ô varão, cadê os varões aí? Diga amém. Quando sua mulher disser para você: esse cara não é seu amigo, fica calado. Não responde. Vai investigar. Porque ela está falando uma heresia. Ela está falando o quê? Ela está falando uma heresia, uma novidade. Porque para você ele é seu melhor amigo. Não bata a boca. Ouça, vá estudar e depois volte para conversar. Por que você disse que ele não é meu amigo? Por causa disso, disso, disso e disso. Aí você vai avaliar isso, isso, isso e isso. Aí você volta e senta com ela. Discute o que ela fala e o que você pensa. E aí depois vocês entram em concordância. Ah, pastor, mas casamento, cadê os solteiros que quer casar? Levanta a mão. Casamento é isso aí. Infelizmente é assim. Meu bem, esse cara não é assim. Ah, mulher, vai encher o saco para lá, você não sabe de nada. Geralmente é assim. Ou eu estou falando besteira? Eu estou vendo mulher fazendo assim no marido, ó. Então, irmãos, eu preciso que você entenda que o significado de uma ajudadora idônea o que significa a palavra idônea? Tem gente que aplica essa palavra principalmente à honestidade, mas olha só, o objetivo da palavra idônea é que se adapta perfeitamente ao propósito para o qual se destina.
Então uma mulher só vai ser idônea dentro do casamento se ela se adaptar literalmente ao que ela foi, se adaptar literalmente ao que ela faz, pelo que ela foi criada. E por que ela foi criada? Para se contrapor ao homem, trazer equilíbrio dentro do lar. É por isso que a mulher tem que ser sábia, porque uma mulher sábia, ela traz equilíbrio, ela não gera confusão. Agora, ela pode falar assim, ó, esse cara não é seu amigo. Ela pode falar de um outro jeito. Amor, vem aqui, tudo bem? Aí ela vai falar com sabedoria. Amor, tudo bem? Tudo bem. Você já percebeu o comportamento de fulano? Você já percebeu que ele faz isso? Você já percebeu que ele faz aquilo? Você já percebeu isso? Aí ele vai falar assim, não, porque ele é amigo. Amigo não vê os defeitos. Vê ou não vê? Aí ela fala para ele assim, começa a observar isso. Aí ele vai começar a observar. Passou uma semana, 2 semanas, ela vai falar para ele assim, você observou aquele comportamento? Ah, eu observei. Ah, você viu o que ele fez? Eu vi. Passa mais um mês. Aí você fala para ele assim, aí você faz outra pergunta. Você acha que ele é nosso amigo? Qual que vai ser a reação desse homem? Ele vai brigar como brigou da primeira vez? É por isso que a mulher tem que ser sábia. Pastor, meu congresso é dos homens, eu estou falando para as mulheres. Não, eu estou te falando para você entender. Eu preciso que você entenda isso nessa manhã. Para você não ficar brigando dentro de casa com a sua esposa, e você também, minha esposa, não ficar brigando com seu marido. O papel dela é falar não para você. Eu já ensinei os meninos aqui, já ensinei Carla, já ensinei Benjamin, já ensinei pastora Dani, meu bem, está aqui o pastor Arley. Tudo que você vai falar para ela, a primeira resposta dela é não. Não, peraí, não, isso não. Você tem que aprender a falar com a pastora, porque ela segue, arrisca a Bíblia. Ela fala não para tudo. Sexta-feira, é feriado agora, semana que vem, quinta-feira, né? Aí a pessoa pensa assim, vamos passear com a gente lá no Manso, lá para minha casa, vamos pescar e tal, andar de jet ski, né? Comer churrasco, picanha. Falando isso, eu já comprei a picanha, viu, irmão? A picanha já está comigo. E aí, falando isso, eu esqueci na geladeira ontem a picanha. E aí, eu falei assim, não, cara, não vai dar para mim. Quinta de manhã, ele me chamou para ir na sexta. Eu falei, quinta de manhã eu vou andar de moto, de trilha. E no sábado também. No sábado você não vai. Nós vamos descansar, porque eu quero ir para o Manso. E não. E você sabe que é a pastora, né? Eu devia ter ficado quieto. Aí cheguei em casa, ontem, levei um bolinho para ela. Amor, quinta-feira vai ser feriado, eu vou estar para trilha. Aí sabe o que acontece? Sexta-feira nós vamos passar o dia lá. Aí a gente, tá bom. Aí a gente volta de noite. Não, nós vamos dormir lá. Falei, mas sábado. Aí eu arrumei, sabe o que eu arrumei? Um jeito. Pergunta qual? Eu já vou levar. Eu já vou no carro, já vou levar minha moto de trilha para lá. Aí sábado eu acordo cedo, ela vai estar dormindo. Eu vou para a trilha, quando eu voltar o almoço já está pronto. A picanha está lá, A gente precisa encontrar meios para parar de brigar, para ser, sabe, 2 inimigos dentro de casa. 2 inimigos. A mulher não pode, aliás, que se adapta perfeitamente ao propósito para o qual se destina, que está apta ou tem competência para ocupar algum cargo, para realizar determinadas tarefas. Isso quer dizer uma companheira idônea. Agora, irmão, deixa eu dizer algo para você, para a gente encerrar. A mulher não pode ser o homem da casa. A mulher não pode ser o cabeça da casa. Ela não pode ser, ainda que ela mantenha. Ela pode ser hoje, na sociedade que nós vivemos hoje, homem e mulher tem que trabalhar, não tem como, está muito difícil, né? Mas nós precisamos entender que a provisão é do varão. A provisão é do varão. Sabe, eu sei que tem muitas mulheres hoje que elas estão... Vou dar um exemplo. Quem aqui já fez o perfil comportamental comigo? Pois é,
Quando o homem é tubarão e a mulher não é, ele patrola a mulher. Quando a mulher é tubarão e ele não é, ela patrola ele. Eu já vi mulher falar assim para o marido: ô, homem, tira esse pé do chão, irmão, vamos embora. Por quê? Porque ele vai calcular, ele vai planejar, e a mulher tubarão quer que o negócio aconteça logo. Então, irmãos, eu preciso que você entenda que a última palavra é do homem, mas essa palavra, essa autoridade é limitada à concordância com a mulher, porque a Bíblia diz: não poderão andar dois no mesmo caminho com pensamentos diferentes. Que top, né, Arley? Que top. E eu quero concluir, pode subir o Ministério do Louvor? Eu quero concluir dizendo o seguinte: homem, quem que é homem aí, diga amém. Quem é homem aí, diga amém. Você precisa de uma mulher. Tem jeito. Você precisa de uma mulher, mas não de uma pessoa que concorde com tudo que você faz. Porque tem homem que quer assim, uma mulher que concorde com tudo. Tem homem que quer que a mulher seja faxineira, cozinheira, lavadeira, mãe de filhos, e para ele ainda está pouco. Me ajuda, irmão. Compra uma máquina de lavar para essa mulher. Aí você fala assim: mas pastor, eu dei a máquina de lavar para ela, sabe o que ela falou para mim? Porque mulher é assim, ó, presta atenção. Você vai lá e compra a melhor máquina de lavar do mercado. Ela lava, passa, enxuga, seca e passa a roupa. Aí você chega para ela e fala assim: meu bem, trouxe uma máquina de lavar de presente para você. Sabe o que ela fala? Presente? Para mim? Isso aqui é para casa, quem vai usar é você. Isso não é presente para mim não. Presente para mulher é joia, é bolsa, é carro, é roupa. Ixi, essas mulheres daqui hoje tá tudo... Não vou nem falar, vou terminar a palavra aqui, porque... Vamos cantar uma música aí? Então, o homem precisa de uma mulher, mas não de uma pessoa que concorde com tudo que ele faz. A responsabilidade de fazer é do homem, acompanhado pelo consentimento dela. O dela de ajudar se você está fazendo certo, e de brigar quando você está fazendo errado. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Vamos ficar de pé. Sabe, tem gente que, terminando em ponto, tá? Tem gente que diz assim, ó: ah, o homem se sentiu só. Irmão, e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Pergunta para Deus se ele se sente sozinho. Então não é por isso, é para equilibrar, para que você possa crescer e prosperar. Equilibrado, você vai 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 crescer e prosperar para a glória do Senhor. Amém? Aleluia. Erga suas mãos. Adore ao Senhor. Diga para Ele obrigado pela palavra nessa manhã. Diga para Ele obrigado pelo louvor. Obrigado pela adoração. Diga para Ele obrigado pela minha vida. Diga: Tu és bom, Senhor. Diga: Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Senhor, eu quero abençoar a vida do Quan, de todos os líderes dos homens. Obrigado, Deus. Obrigado pelos homens dessa igreja. Obrigado por esse congresso poderoso. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado por cada família aqui nessa manhã. Oh Deus,
que o Senhor possa nos ajudar a romper, a crescer, a prosperar. Que o Senhor possa nos ajudar a desfrutar dos milagres e das maravilhas do Senhor. Eu te abençoo nessa manhã, meu irmão. Eu te abençoo nessa manhã, minha irmã. Eu abençoo a sua casa, a sua família, seus negócios. Eu abençoo tudo quanto você tem. E eu declaro que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Se você recebe, diga amém. Diga para essa pessoa do seu lado: eu concordo hoje que você, minha esposa, o meu amigo, é quem vai pagar o almoço hoje. Dê um abraço à pessoa do seu lado aí. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Tenha uma semana de vitória.